Leão, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e, é claro, espero sempre contar com vocês, né? Essa semana, do dia 12 ao dia 18, nós temos esses dois impulsos aqui do nosso lado, que é a lua cheia no signo de Câncer, uma força muito grande, marcando uma oposição fortíssima com o Sol. E nós temos essa lua cheia no signo de Câncer também formando uma conjunção com Marte, que está retrógrado, né? Além do que, Sol faz uma conjunção com Plutão, mas isso é o reflexo de 180 graus de oposição. Então, Leão, esse influxo todo vocês ganham a casa 1. Porém, essa casa 1, ela tem um aspecto muito forte para vocês, que é a coragem de realmente agir, né, em todas as questões. Porém, nós estamos falando de uma semana muito sentimental e de muita transformação. A lua cheia ocorre segunda-feira, dia 13, às 19 horas e 26 minutos. E essa formação da conjunção de Sol e Plutão, dia 18, né? Esse dia 18 exatamente ao mesmo horário, em torno de 19 horas e 26 minutos, né? Mas essa conjunção, ela começa a se formar e nós temos um aspecto em que a oposição, ela se torna dupla. Marte retrógrado em Câncer faz oposição para Plutão e Sol em conjunção. E nós temos a Lua no signo de Virgem, junto com o nó do Sul, fazendo também oposição a Netuno. Então nós temos, na segunda mandala, duas fortíssimas oposições que realmente trarão influxo de desafios, né? É claro que essas questões sentimentais, elas vão estar em alto contexto. Porém, Leão, a casa 1 é a ação, a força de dar o primeiro passo. Porém, sentimentalmente, a gente está num momento muito delicado. Por quê? Se o nó do norte e o nó do sul mudaram os eixos, nós temos um influxo em que o nó do sul vai concretizar algo no nosso eu, ou seja, botar para fora, terminar alguma coisa no nosso eu. Isso pode ser até questões de relacionamentos, tá? 1 ano e meio o nó do sul vai ficar no signo de Virgem. E depois nós temos o nó do norte no signo de Peixes, porque os nódulos, eles ficam, os cálculos deles são a 180 graus um do outro. Então, se nós temos o nó do norte no signo de Peixes, nós temos o futuro sendo explorado na questão espiritual e de purificação. Então é óbvio que esse contexto dos nódulos mudando de signos, que já mudaram de signos, vai encerrar algo muito importante na evolução pessoal de todos, dentro do contexto geral. Leão, na segunda mandala, tu vai ver a oposição do Sol para Netuno, ou seja, o Sol no signo de Virgem, alinhado com o nó do Sul. E tu vai ver Netuno no signo de Peixes, também alinhado com o nó do Norte. E essa oposição é extremamente uma guerra que acontece no eu e na questão espiritual de conexão. Ou seja, a vida Matrix, ela nos isola da questão espiritual, da conexão espiritual. Porque acreditamos que a nossa estrutura de futuro
sempre é dinheiro, conquistas e bens. Só que espiritualmente nós temos uma obrigação evolutiva. E se o nó do norte está no signo de Peixes, isso vai ser cobrado de todos nós. Sendo que Saturno está fazendo um trabalho nesse signo. E ele é o regente do ano e ele é o regente do ciclo. E nós temos Netuno, que também está encerrando um trabalho no signo de Peixes. Nós teremos fortes conjunções que acontecerão e tudo isso é questão espiritual sendo trabalhado em todos nós. Leão, pratique um signo de fogo, um signo de coragem, acima de tudo, um signo que quer, que precisa explorar a vida e atingir os seus potenciais de êxito, né? Por ser um signo de fogo do elemento fixo. Essa casa 1 é a coragem. Só que essa coragem, ela tem que entrar num equilíbrio de empatia. Porque esse contexto todo vai atingir todos nós. Então, independente de signos, todos vão passar por esse momento. E nós temos uma questão evolutiva, sentimental, espiritual sendo trabalhada. Porque lá no signo de Peixes, como eu disse, nós temos uma força incrível. Estamos assim concluindo o ano regido por Saturno. Sendo que na numerologia já passamos para o ano 2025. Mas ainda estamos na regência de Saturno. Quando chegarmos dia 20 de março, aí sim, mudamos o ano novo astrológico. O Sol entra brilhando em Áries e nós temos o ano regido por Júpiter. Então, Leão, é um ano de fogo que vem pela frente. Só que esse ano de fogo que vem pela frente é a exploração de futuro vai estar em êxito em nós. Ou seja, precisamos atingir isso tudo. Precisamos concretizar isso tudo na nossa vida mundana. Só que espiritualmente a gente está sendo chamado para essas conexões. Assusta? Não. Entende que não podemos abandonar a nossa conexão espiritual por evolução mundana. Porque aqui, na Terra, tudo acaba. Inclusive a vida. Leão, a casa 1 é a coragem de administrar essas oposições que vão ocorrer a partir de segunda-feira agora, horário exato não preciso colocar, mas às 19 horas e 26 minutos, tudo começa a acontecer e isso é oposições. Isso é um verdadeiro cabo de guerra entre a formação do eu e a conexão espiritual. Estamos falando dos deuses. Estamos falando de forças extremamente acima de nós. Marte, retrógrado no signo de Câncer, faz uma conjunção com a lua cheia, um transbordo de sentimentos, só que ele está retrógrado. Nós estamos trabalhando passado. Além de Marte retrógrado, nós temos Júpiter e nós temos Urano, também em retrogradação. Quer dizer, é muito contexto de passado ainda emergindo em todos nós. E nós precisando trabalhar esse impulso na lua cheia, que é sentimentos. Vocês com a coragem da casa 1. Leão, a coragem da casa 1 é explorar o futuro ou o presente para que esse futuro venha a aflorar de forma consistente. Só que essa coragem passa por um momento sentimental muito delicado, em qual tu pode ficar um pouco isolado da vida mundana, dos compromissos profissionais e também
dessa consistência de firmar diversas situações mundanas. É como se isso tudo trouxesse para Leão uma espécie de consciência espiritual. E o leonino começasse a compreender que nem tudo é dinheiro ou bens. Existe também uma conexão em que os sentimentos, lua cheia em Câncer, os sentimentos se exaltam e eles precisam ser interagidos de forma consistente, até porque estamos com a nossa consciência no ano novo, mundano. Janeiro, estamos trabalhando o primeiro mês do ano mundano, mas a grande verdade é que não. Estamos concluindo um trabalho de Saturno e ainda tem um período grande ainda para ser concretizado. E Saturno, ele é o rigoroso, o cobrador. Se esse cobrador vem em consistência trabalhando o ano dele, temos que respeitar. Respeitar no sentido de que as nossas decisões e também essa forma em que esclarece mais, em que os sentimentos também têm consistência de evolução na nossa vida. Aprender que os sentimentos fazem parte da tua evolução, te trazem felicidades, amor, tu divide a vida com as outras pessoas. Assim, tu evolui, porque a vida mundana, ela tem um período, certo? Esse período é o tempo que tu tem. Aí nós voltamos lá para Saturno, o regente do ciclo e regente ainda do ano. Certo que isso faz com que a gente compreenda que o tempo, ele nos pressiona. O tempo, ele age na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar nossa felicidade através dos sentimentos. Porque os sentimentos, o tempo não supera. Nunca, nunca. Um amor, ele pode permanecer por toda a tua vida em uma relação. E isso pode crescer com o tempo. Leão, esse domínio de Saturno, do tempo, o rigor, ele faz parte da nossa evolução. Só que o sentimento, ele precisa estar alinhado a essa consciência de tempo. Então essa casa 1 é a coragem em que tu pode administrar esse potencial de conhecimento dos teus sentimentos ao tempo e alinhar isso à tua evolução. Espiritualmente, a gente teve um trabalho muito forte durante esse ano que numerologicamente se encerrou dia 31 de dezembro. É claro que esses influxos espirituais estarão ainda em desenvolvimento em nós, né? Porque o nó do norte agora e o nó do sul, eles mudaram o eixo. E isso é o reflexo que teremos nessa consciência espiritual. É a formação do eu, o nó do sul, em Virgem, e a conclusão espiritual do nó do norte no signo de Peixes. Então, esses nódulos, fazendo essas mudanças que ocorreram, eles dão outro direcionamento. Administrarmos a nossa consciência espiritual, mundana e sentimental. É difícil conectar tudo. É difícil evoluir com todos esses desafios. Mas
Vamos olhar essa segunda mandala aqui. Olha quantos aspectos de oposições que ocorrem. Nós temos oposição da Lua para Netuno. A Lua na casa 2 e Netuno na casa 8. Ou seja, se Netuno está na casa 8, junto com Saturno, Vênus, Nó do Norte e a parte da fortuna, nós temos as transformações acontecendo com essa força toda. Além disso, na casa 2 e no signo de Virgem, nós temos o Nó do Sul. Quer dizer, o sentimento está ali. O sentimento está no signo de complemento do eu, que é Virgem. E isso faz com que, ou seja, alguma coisa seja encerrada sentimentalmente. Então temos um aspecto delicado em que essa oposição pode trazer algum encerramento, ou pode mostrar alguma coisa que deve ser encerrada na tua vida, para a tua evolução pessoal. Leão, lembro que as oposições, desafios, elas são complemento até que ponto na tua vida? Se está em oposição, tu precisa superar para que esse complemento chegue. Então, outra oposição é de Marte para Sol e Plutão. Aí nós estamos falando desse potencial em que o ego está neutralizado para essa transformação. Se é Sol e Plutão, é o ego e a transformação. Só que Marte está retrógrado. E ele tem a força da coragem. Marte é a coragem. Marte é o regente de Áries. Marte é o regente do primeiro signo. Marte é o impulso da casa 1. A casa de fazer. A casa de agir. A casa da ação. Administrar essa casa 1 com essas oposições e com o sentimento explodindo. O sentimento está explodindo para o signo de Leão. O leão precisa controlar essa força espetacular de leão mesmo, né? Estou falando de leão, o animal. Que quando tem fome, ele mata para comer. Ele é carnívoro. O leão precisa controlar sempre esse impulso do leão animal. O leão animal, ele não pode se exaltar no signo de leão. Senão ele perde a consciência. Ele age por instinto. E, infelizmente, os resultados são extremamente devastadores. Leão, a casa 1 tem que ser administrada na ponta dos dedos. A casa 1 tem que ser administrada com muita delicadeza, para que tu não te transforme um leão animal. E tu tem esse brilho de leão, com coragem, força, mas consciência. O sentimento tem que estar sendo trabalhado. Se os nódulos lunares mudaram, nós vamos ter encerramentos, porque o nó do sul está em Virgem. Agora, espiritualmente, nós temos um caminho aberto para explorarmos e atingirmos o nosso potencial mundano. Mas, Leão precisa controlar o impulso da coragem e a sua forma de agir, para que isso não se torne alguma coisa extremamente ofensiva e até carnívora contra as outras pessoas que estão na tua evolução pessoal e social. Leão, equilibrar a casa 1 passa a ser um grande desafio.
agora do dia 12 ao dia 18. A lua é cheia no signo de Câncer. O sentimento está impulsionando tudo isso. Lembra que essa casa 1, ela também está impactando essa força do sentimento. Só que as oposições fazem com que tu equilibre a tua coragem e a tua força, que é extremamente de um leão, que mata para comer. Então, uma semana delicada, Leão. Espero que tu administre isso perfeitamente e tenha as tuas superações, né? Com conquista, sabendo que grandes evoluções vão vir pela frente. Leão, mais uma vez eu te agradeço, tá? Curte o videozinho e te inscreve no canal. Toda semana eu tô aqui e preciso sempre contar com vocês. Muito obrigado, uma grande semana, fica com Deus.